E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, aprendemos a ver as melhores oportunidades no gráfico, aprendemos a fazer uma leitura do gráfico, uma leitura que pode nos ajudar no nosso propósito. Que propósito é esse? É se tornar alguém consistente, não é? Não é o que você busca busca se tornar um trader consistente, alguém que domine os gráficos, alguém que entenda os gráficos. E para isso, gente, todo propósito existe um processo. Só consegue cumprir o propósito quem vence o processo. Então existe um processo para isso, tá? E esse processo passa muito por estudar da forma correta, estudar da forma certa, aprimorar os seus conhecimentos, buscar entendimento em tudo aquilo que se aplica. Então, quando fazemos isso, nós almejamos algo nesse processo, as coisas começam a ter uma valia, né? Vamos assim dizer. As coisas começam a ter uma intensidade naquilo que nós sabemos que é fato e que pode ocorrer. Então eu estou vendo aqui, ó, vou continuar o movimento sem problema algum. Ah, Cadu, mas parece que está com um pouco de volatilidade. Esse é o problema, né? Volatilidade. Mas vamos lá, vou continuar o movimento. Hoje, eu fazendo essas 3 marcações, eu não preciso de mais nada. É claro que quem está no treinamento, eu ensino toda uma lógica de rastreamento. Aquilo que está na minha cabeça de forma automática, vocês também conseguem fazer isso de forma automática. Mas, como eu falei, é um processo, né? Para você chegar em um propósito, você tem que passar por um processo. Então você consegue analisar o gráfico de uma melhor forma, você consegue compreender o gráfico de uma melhor forma, você consegue alcançar resultados no gráfico de uma melhor forma quando você tem esses processos bem definidos na sua cabeça, em todos os sentidos, né? Desde uma análise gráfica até a mentalidade de um dia ruim, de um dia de stop, não achar que tudo foi perdido. Imagina se a vida fosse assim, né? Um dia que você acorda e taca o dedão na prateleira aí, na mesinha da sala. Já pensou se todo dia fosse assim? Tacar o dedão na prateleira da sala? Não, não é todo dia. Não é todo dia que você taca o dedão na prateleira da sala, né? Alguns dias você vai para a praia, alguns dias o seu time do coração ganha, alguns dias você recebe um presente, então tem dias felizes. Agora, a pessoa começa a estudar, entra num processo e parece que porque ela toma um stop ou toma um loss, o mundo acabou. Essas pessoas, elas precisam de muito mais de ajuda além dos gráficos. Porque é uma coisa que vai além dos gráficos. A pessoa precisa de ajuda pessoal, né? Mas, quem sou eu para falar isso? Eu posso aconselhar, eu posso falar alguma coisa. Mas se a pessoa não se ajudar, ela não chega a lugar algum. Eu canso de falar isso para vocês aqui no trade. Enquanto você não entender como funciona o gráfico, como o gráfico caminha, como são as movimentações, outra coisa que eu sempre escuto, e eu estou cansado já de escutar, todo mundo fala assim: ah, hoje o gráfico não respeitou o operacional. O gráfico nunca vai respeitar o operacional de ninguém. O gráfico nunca vai respeitar a estratégia de ninguém. O gráfico é gráfico, o mercado é mercado. É você que tem que respeitar ele. Isso faz parte do processo. Você só vai conseguir desenvolver algo naquilo que ele te mostra. Ó, fiz todas essas marcações loucas que você está vendo aqui. Ah, Cadu, agora você vai apertar o botão? Não estou vendo nada. Eu simplesmente fiz marcações aqui de regiões. Vou para outro gráfico. Estou aqui. Ah, eu vou entrar ali e ele vai me respeitar. Não existe isso. Ó, os gráficos estão se formando ainda.
Vou entrar numa queda aqui. Por quê? Porque depois dessa queda gigantesca, ó, vou mostrar para você aqui, ó, como é que se faz trade de forma rápida, segura, esperando sempre o gráfico te mostrar. Olha isso aqui. Entendeu como que ele está trabalhando? Ó, eu vou jogar aqui em cima. Ó. Olha aqui. Está trabalhando. Agora, o que que ele fez? Ele fez uma movimentação de 50% em meio a esse canal. Ó. E agora, ele fez uma movimentação em meio de 50% desse canal. Eu bati o olho e vi. Eu não fiquei olhando candle, aproximando de candle. Olha aqui. Bati o olho, ele me mostrou que ele vai corrigir aqui nos 50% e vai fazer uma pequena queda. Fui lá e acompanhei ele. Agora, né? Ah, Cadu, mas foi muito rápido a sua visão, que nessa entrada que você fez aqui foi muito rápida. Como é que eu consigo isso? Isso é tempo de tela, isso é estudo. Ó, olha as marcações que eu fiz aqui. Olha o gráfico que ele está aprontando agora. Ah, Cadu, isso aqui pode segurar ele, ó. Isso aqui pode segurar ele. É mais fácil este fundo aqui, que é um fundo muito mal acabado, segurar ele, que isso aqui, ó. Vou continuar o movimento aqui, ó. Mesmo que eu tome um loss aqui, eu vou continuar esse movimento, ó. Ele não veio, tá vendo, ó? E eu tô acreditando que ele vai romper essa região aqui, porque ele entrou. Quer ver? Eu vou tirar todas essas linhas. Por que que eu entrei nesse movimento? Ó? Porque aqui tem uma sombra, ó, e aqui tem uma outra região. Então, para mim, ele já avançou nessa região aqui. Tá vendo? Ó? Ele já avançou. Ele está fazendo o quê? Uma estrutura de baixa. Ele já rompeu uma linha de referência. Ele já rompeu uma linha de referência e está fazendo uma estrutura de baixa. Ah, Cadu, você pode tomar um loss aqui, ó, que ele pode vir buscar esse fundo aqui e retornar por causa da volatilidade. Um fundo muito mal feito, né? Ó. Ah, Cadu, ele pode vir buscar aquele fundo lá, tocar e subir com tudo por causa da volatilidade. Pode. Pode. Porém, não é isso que o gráfico está me mostrando. Ele está me mostrando um movimento. Pronto. Mais uma entrada perfeita. O que que é isso? É apenas eu rastrear a movimentação do gráfico e entender. Agora eu quero que você preste atenção nas minhas entradas. Tem gente que fala assim, ah, o gráfico não me respeitou hoje. Tá, como é que foi essa entrada que eu fiz nesse gráfico aqui? O que que eu fiz? Uma entrada para tendência, não foi? Foi uma entrada para tendência. Em Euro JPY. O que que eu fiz em AUD JPY? AUD CAD. O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma entrada para tendência. Nossa, né? Coincidência. O que que eu fiz nesse gráfico aqui, ó? O que que eu fiz nesse gráfico aqui, ó? Uma entrada para continuação da tendência. Oh! É coincidência isso? É claro que não, gente. É claro que não. Eu abri o gráfico agora, ó, 8 horas da manhã para gravar uma aula para vocês. Os gráficos estão trabalhando em tendência. Os gráficos estão trabalhando em movimentos de continuidade do preço. Por lógica, eu não vou fazer entradas de correção. Eu vou fazer entradas de continuação de tendência. Vocês têm que entender isso, gente. Isso vocês têm que entender. Ó, existe dois movimentos no gráfico. Existem dois movimentos. Ou o suporte e resistência, ela corrige, ou suporte e resistência, ela rompe. Conseguiu compreender isso aqui? Ó, existem dois movimentos no gráfico, suporte e resistência. Ou ela continua a corrigir o preço, ou ela continua a romper o preço aonde? Nos benditos suporte e resistências. O que são suporte e resistência? São regiões onde o mercado lá no Forex está de olho, onde são os pontos que nós podemos chamar de pontos de inflexão,
onde pode haver uma correção da valorização ou desvalorização do preço. Isso é o suporte e resistência. Então, por uma lógica, o preço ele pode corrigir nesses pontos que o mercado está de olho, ou o mercado pode romper nessas regiões que ele está de olho. Então tem dois movimentos. Você tem que aprender isso. Como operar suporte e resistência utilizando esses dois movimentos. Ou suporte e resistência corrige, ou suporte e resistência rompe. Não tem outro movimento. Principalmente em binárias. A gente tem toda a dinâmica do Forex aqui. A gente tem toda a leitura, todo o entendimento, todos os estudos, porém, a ação é binária. Então, quando eu venho para você e mostro aqui, ó, a minha entrada aqui foi o quê? Continuação de preço em Euro-USD. A minha entrada aqui em AUD foi o quê? Continuação de preço. A minha entrada aqui em Euro-JPY foi o quê? Continuação de preço. Ou seja, eu preciso analisar o gráfico, eu preciso observar o gráfico, eu preciso ver o que o gráfico está fazendo para eu fazer ao mesmo tempo. Eu vou para a tela, para o quadro negro aqui, e vou mostrar para você como é que se faz isso. Antes, ó, me segue lá, Cadu Rinaldi, no meu Instagram, né? Segue lá, Cadu Rinaldi, ó. Aqui você vai ver resultado dos alunos, aqui você tem um link, caso você queira ir para o treinamento fechado, está com 60% de desconto, aproveita, tá bom? Qualquer dúvida, tem alguma dúvida sobre formas de pagamento, formas que você pode pagar e tal, entre em contato lá no direct para a gente conversar, tá? Do Instagram ou qualquer rede social que você me ache aí na página oficial. E você pode também ir lá no meu canal do Telegram e baixar um e-book de forma gratuita para você sobre 16 padrões de correção de candle. Então, antes da gente ir para esse gráfico e para essa tela e eu te mostrar sobre os dois movimentos do gráfico, olha isso aqui, ó. Os alunos, ó, o Gabriel aqui, ó. Até no domingo é dia, Messi, vamos que vamos, ó. Fiz um saque de $160, sexta-feira, deixei 7,40 para estudar no OTC, agora estou com $46, né? Vou precisar depositar para trabalhar na segunda, né, Gabriel? Eita, Gabriel, esse Gabriel. Eu lembro até o dia que eu entrei em contato com ele, eu fazendo uma caminhada na beira do rio, e ele entrou em contato comigo desanimado, né? Que não ia, o negócio não ia. Comecei a conversar algumas coisas com ele no telefone e ele falou, nossa, você tá falando uns negócios aí que tem lógica e tal. E ele já entrou no treinamento e tá aí, ó, ganhando, lucrando. E a vida é assim, né, Gabriel? Paciência, tempo, saber que existe um processo, existe propósitos nas nossas vidas. Você tem um propósito de vida, eu tenho um propósito de vida, agora existe um processo. Se você não cumprir o processo, você não chega no seu propósito. Você não tem resultado. Como é que eu chego no resultado? Enfrentando os problemas. Não existe resultado sem problema, gente. O que faz você chegar no resultado, o que faz você chegar no propósito é resolver os seus problemas. Ah, eu tenho um problema que toda vez que eu entro no gráfico ele rompe. Ou seja, você precisa aprender a fazer a leitura correta. Então é um problema. É um problema, você tenta entrar em correções quando o gráfico não está fazendo correções, é um problema, vá corrigir. Só corrigindo os seus problemas que você tem no gráfico que você vai alcançar o resultado. Consegue compreender o que eu estou falando? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é o Rogério. Ó. Olha a sessão das 11 da manhã, saca o tempo de uma entrada para outra, leitura gráfica do treinamento fechado, só no Price Action. Aqui, ó. Fazendo suas entradas tranquilamente. Se perguntar para esses alunos aqui se eles sentem friozinho na barriga, eles vão falar que de vez em quando dá um friozinho. Mas é algo tão assim, tão automático você entrar e fazer o que você sabe. Só que para isso existe o processo. Eu vou ficar falando, vou ficar martelando nessa palavra processo. Todo propósito existe um processo. Então, se você não passar pelo processo, você não alcança o propósito. Suporte e resistência é isso. Você não opera o suporte e resistência, você não aprende como operar o suporte e resistência se você não entender todo o processo da análise gráfica. Você não consegue operar
suporte e resistência se você não entender todo o processo do contexto do gráfico. Isso faz parte. Não tem a varinha mágica onde você vai apertar o seu dedinho aí com a mão no botão e vai dar só win. Não. Isso aí está dentro da sua mente, é a sua mentalidade, é o seu cérebro. Enquanto você não treinar ele para isso, esse processo não sai do lugar. Você não sai do lugar, você não chega no resultado. Então aqui, ó. Boa noite, professor. Eu comecei o treinamento Hunter na terça. Esse aluno aqui, se não me engano, é o nosso aluno lá da África, um dos alunos da África, né? Gente, hoje eu tô feliz, sabe? Eu tenho aluno em tudo quanto é lugar do mundo. Até no Japão, que eu achava que eu não ia ter aluno, hoje eu tenho 3 alunos no Japão. Que legal, que legal, isso é muito legal. Isso mostra o quê? Um trabalho bem feito de ensino, né? As pessoas têm conquistado os seus resultados, têm alcançado seus propósitos, e eu me sinto feliz em ser um instrumento de colaboração e ajuda para isso. Então olha aqui, ó. Boa noite, professor. Eu comecei o treinamento na terça passada e hoje foi meu primeiro dia na conta real. Ainda estou no módulo 5, agora eu me sinto seguro. Ó. Muito obrigado, hoje consegui 4-1, ou seja, começou e está indo de pé direito, né? Ó. Fez uma entrada de $5, tomou tinta e $10. $10 hoje aqui no Brasil, contando em média R$5, é 50 pila. Isso aqui na África, gente, $10 na África, você não imagina o que é isso. É um lucro absurdo. Você não imagina. Eu fiz uma mentoria uma vez com o Tecas. Abraço, Tecas, se você estiver ouvindo aí. Ele estava me contando, né, sobre a questão comercial da África, como que é o sistema bancário uma vez. Vocês não têm uma ideia de quanto vale o dólar lá. Se aqui no Brasil é 5 por 1, lá eu até esqueci aqui porque a inflação é tão alta, né? Gente, então você tem que entender isso, ó. Deixa eu respirar aqui para eu lembrar do que eu estou fazendo. Vamos lá. Então, existem 2 momentos no gráfico, não é? Existem 2 momentos no gráfico. Vamos lá? Existem 2 momentos. Opa! Eu quero escrever. Enquanto eu não tenho aqueles computador daqueles vendedor de ilusão que você desenha e tal, né? Eu vou assim. Existem 2 momentos no gráfico que estão ligados ao quê? Ao suporte. Que estão ligados ao quê? Ao suporte e à resistência. Por que suporte e resistência é tão importante? Eu já falei para você. Suporte e resistência são os ápices dos gráficos. É onde tem aquele momento de inflexão. O que é o momento de inflexão? Onde o gráfico ele pode corrigir ou ele pode continuar. É onde o gráfico faz uma variação cambial, onde justamente aquilo que você está estudando pode acontecer. Então o gráfico o seu ativo pode valorizar, como o seu ativo pode desvalorizar. E por que suporte e resistência é tão importante? Porque são os pontos de conflito onde os grandes negociadores estão de olho. Então, se eu tenho uma resistência aqui e eu tenho um suporte aqui, então eu vejo que aqui eu tenho uma resistência. Aqui é uma resistência. Resistência, região de venda. Suporte, região de compra. Agora, eu tenho que analisar o gráfico. Não é porque aqui é uma resistência que o gráfico vai chegar aqui, eu já vou fazer uma venda. Não. Por que eu estou dizendo isso? Se o gráfico ele está chegando na região assim, ó, dessa forma, ele está chegando assim. O que ele está mostrando para mim? Que ele está desenvolvendo um movimento de alta e ele está rompendo o quê? Ele está rompendo topos. Rompeu o topo, rompeu o topo, rompeu o topo. Chegou aqui. Você quer só porque você marcou ali a resistência, seja ali em 1 hora, em 10 horas, em 40 horas, em 50 horas, em 60 horas, em 200 horas, só porque você marcou, o gráfico vai ter que parar ali? Não. Entenda.
A região de resistência, o nome já diz, é uma região. É só para você ficar de olho que o gráfico naquela região pode fazer uma inflexão, ou seja, o suporte de resistência ele pode fazer uma correção ou ele pode fazer uma continuação naquele movimento. Agora, o suporte de resistência ele não funciona sozinho no gráfico. Existe uma engrenagem que movimenta isso. Existe um contexto que tem a ver com o gráfico, as suas estruturas, a movimentação da tendência. O candle, quando chega na região, se tiver volume, melhor ainda. Ou seja, eu posso chegar aqui, gente, ó. Eu posso chegar aqui. Presta atenção no que eu estou fazendo aqui, tá? Eu posso chegar aqui, ó. Eu marquei essa resistência aqui e esse suporte. Vamos supor que é um suporte, uma resistência de 7 horas. O gráfico está assim, ó. O gráfico está assim. Como é que esse gráfico ele está trabalhando? Como é que ele está trabalhando esse gráfico aqui? Ele não está trabalhando em uma tendência de baixo? Tá. Se ele está trabalhando em uma tendência de baixa, por que eu vou comprar ele aqui? Ah, eu vou comprar porque o preço tá barato e ele chegou no suporte. Sim, a ideia tá certa, o entendimento tá certo. Mas é só porque ele chegou ali na linha que você marcou de 6 horas, de 7 horas, de 3 horas, de 256 horas? Não. Não. Porque o gráfico se movimenta. Uma coisa é você fazer a sua análise num gráfico de análise. Outra coisa é você dar um zoom e ir para o seu gráfico de execução. O gráfico de execução é outra coisa. Não é porque você está vendo de uma forma macro que o preço trabalha de uma forma que na hora de executar ele vai fazer a mesma coisa. Não, é uma engrenagem. É uma junção de fatores. Onde você vai ter que ver o gráfico, como eu sempre falo para vocês. Você vai ter que ver região, você vai ter que ver tendência, você vai ter que ver o candle e volume para quem aí já está nos preâmbulos profissionais. Não é porque ele está chegando aqui, aonde você marcou o seu bendita suporte e resistência, onde você fez as suas maravilhosas marcações de suporte e resistência, que ele tem que segurar. Não é assim que funciona. Se fosse assim, gente, se fosse assim, só porque eu marquei, seria maravilhoso, que nem aqui, ó. Aqui, suporte, suporte, resistência, resistência. O que é esse momento aqui do meio do caminho para mim? Aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, o preço estava aqui, não estava? Tava. O que é esse momento aqui no meio do caminho? Aqui é um embrulho, é embrulho. Mas isso aqui pode se tornar um suporte para mim? Pode. Mas o gráfico não está trabalhando momentos de correção. O gráfico está trabalhando, ó, para baixo. Ele rompeu uma linha de referência minha e começou a fazer um movimento para baixo. Por que eu vou corrigir? Não tem o porquê de corrigir. Ele está em um movimento de tendência. Então, enquanto você não aprender todo o contexto do gráfico, não compreender como ele se desenvolve, não aprender as teorias, os conceitos básicos de movimentação de setor para setor, seja o setor de um gráfico geral, seja setor de regiões, seja setor de tendência, seja setor de candle. Lá no treinamento, por exemplo, a gente aprende tudo sobre o gráfico. A gente aprende tudo sobre o gráfico. A gente aprende tudo sobre a região. A gente aprende tudo sobre tendência. A gente aprende tudo sobre candle e a gente aprende sobre volume. Essas engrenagens trabalhando de forma em conjunta faz com que você possa fazer o quê? Ou você faz a sua compra, ou você faz a sua venda, ou você faz a sua venda com mais riscos ou menos riscos. Sempre vai existir o risco. Agora existe uma forma de você diminuir os riscos. E é isso que faz você chegar no resultado. Esse processo de entendimento, de compreensão, de como rastrear e como estudar o gráfico, como analisar o gráfico, como
analisar o gráfico e ver se o suporte e resistência vai romper ou não. Como que eu vejo isso? Então, como operar suporte e resistência e saber se ele vai romper? Você entendeu? É isso. Tem gente que fala assim para mim, meu operacional não funcionou hoje, eu trabalho correção. Aí o gráfico está só fazendo movimentos de tendência, vai tomar tinta atrás de tinta. Ou tem aquele que fala assim, o gráfico está trabalhando em tendência. Eu fui fazer só correção, tomei tinta atrás de tinta. Por isso que no treinamento nós aprendemos as duas técnicas, as duas formas de operar. Cabe a você depois, conforme você está estudando e se aprimorando, aquilo que se encaixa à sua personalidade. Como é que você enxerga o gráfico? Se você olhar aqui, eu opero das duas formas. Eu opero tanto continuação de tendência como correção de tendência. Tanto faz para mim o que o gráfico vai fazer. Eu faço o que ele faz. Eu não tenho um operacional definido. Eu tenho o quê? Entendimento do movimento do gráfico. Eu tenho a lógica da movimentação do preço. E aí eu sei o que eu tenho que fazer de acordo com o que ele faz. Você conseguiu compreender? O gráfico nunca vai te respeitar mesmo, é você que tem que respeitar o gráfico, tá bom? Eu não quero adiantar mais que isso. Se você quiser deixar um recado lá, é só entrar lá no Instagram, quer baixar o e-book, baixa lá no Telegram, quer aproveitar o treinamento que está com 60% de desconto, entra lá no link do treinamento, manda uma mensagem para mim, forma de pagamento, sei lá, qualquer complicação que você tenha aí. Se quiser entrar em contato, estou à disposição, mas não fica no mesmo lugar, pelo amor de Deus, muda a vida, entende? Se tem um processo a seguir, tem um resultado a alcançar, você precisa fazer alguma coisa, tá bom? Então, deixa o like antes de sair, se inscreve no canal, deixa aquele comentário logo depois do vídeo. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!